está no ar o Band Empresarial. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, cadê Azevedo Filho? Pois é, hoje o programa, digamos que está bem diferente. Isso porque Azevedo, que sempre entrevista grandes líderes, empreendedores e tudo que envolve o meio empresarial aqui da Bahia, hoje agora vai ficar no palco, só que sendo entrevistado. Ficaram curiosos? Vamos lá! Agradeço por demais a audiência de vocês, só que hoje é um programa... Licença, você está começando o seu programa, mas hoje, amor, você vai ser a estrela que vai brilhar, porque eu vou te entrevistar. Jesus! Esse negócio de você ficar entrevistando todo mundo e ninguém sabe da sua vida, tá errado isso. Vamos começar, podemos começar? Você quer dar algum recado para os seus telespectadores ou posso assumir o comando do seu próprio programa? Só que a gente está aqui, eu vou ser entrevistado e que não temos muito ensaio do que vai sair, então depois a David, você pega e faz alguns cortes, tá, gente? Vai fazer corte nenhum, para com isso. Azevedo, primeiro é um prazer imenso para mim, eu me chamo Fabiane Maimone e estou muito honrada de ter sido a pessoa escolhida por você. Você já entrevistou mais de 250 pessoas aqui dentro do seu programa, então é uma honra imensa para mim. E eu estava dando uma olhada na sua vida e, assim, infelizmente a gente só tem poucos minutos para tentar resumir tudo isso, vou tentar fazer o melhor que eu posso. Mas uma coisa que ficou muito clara para mim dentro da sua trajetória, Azevedo, é o quanto você é uma pessoa inquieta, o quanto você é uma pessoa adaptativa e o quanto para você faz sentido olhar para o negócio com um ar de sustentabilidade, com um ar de legado. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de onde vem esse pensamento e quais são os planos, os projetos que você tem dentro da área empresarial. Escolhe um ponto de partida e começa a contar para a gente. Bom, primeiro que, diferente de muita gente, minha trajetória profissional não foi aquela trajetória que às vezes as pessoas saíram de uma pobreza muito grande, foram galgando trabalhos e tal, e conquistou um espaço. Não, eu sempre tive uma boa escola através de meu pai, sempre tive uma família extremamente presente, que sempre me ajudou em tudo. Então, eu diria que também não fui aquela pessoa que saiu e planejou. Tem gente que é assim, né? Eu quero ser jogador de tênis, eu vi ali desde criança e vai atrás daquele sonho. Também não foi assim. Então, tento trazer para isso, para vocês, mas eu fui extremamente normal. Fui um aluno que acabou, pela paixão que eu via de botões de informática, eu entendi que eu seria um excelente cara de tecnologia. Quando, na verdade, eu fui um terror. Imagine eu falando do jeito que eu sou, ter que ficar de frente de uma máquina. Não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia nada disso. Então, a minha primeiro momento assim de entender que não era aquilo foi quando eu realmente ingressei na faculdade e vi que não tenho nada a ver com essa profissão. E aí, mas desde o início eu tinha, como você bem falou, Fábio, uma inquietude muito grande. E isso me acompanha até hoje. Ou seja, eu tenho uma frase que eu digo sempre que é: se você não está adaptado às mudanças, veja como você vai se adaptar à extinção. Porque realmente é algo que hoje tem acontecido de maneira muito mais gritante, de maneira muito mais forte, mas sem dúvida nenhuma, o fato de que, desde aquela época, eu precisei me reinventar, porque não era a profissão ou, digamos assim, a formação que eu queria, eu tive que me reinventar. E aí, foi dentro da área ainda de tecnologia, mas eu fui abraçado pelo processo de trabalhar em tecnologia dentro de áreas voltadas ao mercado imobiliário. E dali em diante começou essa trilha que a gente vai conversar um pouco mais aqui. Eu vi uma matéria sua falando sobre estar dentro da OS, que era um grupo gigantesco, que tinha essa parte de comunidade, de casas mais populares, e que para eles era um negócio muito pequeno e para vocês poderia ser um negócio muito grande. Como é que a gente, dentro de uma empresa que a gente trabalha, enxerga dessa maneira? Como é que funciona a sua cabeça para perceber isso e propor o movimento? Porque vocês, inclusive, absorveram este mercado de dentro da OS ali para o negócio de vocês. Como é perceber esse movimento de uma empresa tão grande como a OS? Entender que aquilo é grande para eles, aquilo é pequeno para eles, mas pode ser grande para mim. Como é perceber isso dentro da empresa? Bom, às vezes é simples, tá? E comigo, de novo, vou trazer para o lado da simplicidade para que a gente possa entender. A gente tinha uma empresa, realmente, a OS tinha uma empresa 6C Programas Habitacionais, que eu tenho colegas aqui, como o Pedro Aragão, que está ali, onde a gente tinha uma empresa extremamente vibrante,
No entanto, era uma empresa de habitação popular que dependia muito do recurso do Fundo de Garantia. Em determinado momento, houve uma escassez desses recursos e a empresa resolveu tomar uma decisão, até porque ela já estava construindo grandes obras pesadas e aquele negócio se tornou pequeno para ela. No entanto, esse número, para quem estava ali gerenciando e vendo, imaginando que de alguma forma a inquietude de querer ter o seu voo solo, você partir para ter seu negócio, o empreendedorismo já partindo e batendo muito forte. Os três, eram 3 pessoas, acabamos saindo para poder abraçar esse negócio. E aí assim negociamos, para que a gente pudesse, de alguma forma, ter esse negócio, que ela deixou de ser interessante para a OAS, e a gente assim nasceu uma empresa que hoje completa 30 anos, que é a Elo 3, que no meio desse caminho se tornou Elo Imóveis. Dentro de tudo que você faz hoje como um grande empresário, um grande empreendedor, tem espaço para se tornar comunicador e tem espaço para cuidar do principal metro quadrado da sua vida, que é você mesmo. É atleta de rua, tem um cuidado extremo com a sua saúde física. Como é que equilibra todos esses pratos, Azevedo? Conta esse segredo para a gente. Primeiro, fazendo mal um pouquinho de cada coisa, sabe? Aquele triatleta que nada mal. Então, a gente é muito difícil fazer isso para você ter esse equilíbrio. Primeiro que as coisas não acontecem na minha vida de uma forma tão planejada. Eu vou fazer aquilo, a não ser mais recentemente. Eu diria que de 10 anos para cá eu trabalhei mais fortemente em tentar planejar um pouco o meu caminho de vida. Mas as coisas foram acontecendo. Então, eu diria que o fato de eu estar dentro dessa empresa que a gente montou, a Elo, que tinha 30 anos já de mercado, me gerou um determinado ponto. Existia uma carência muito grande da habitação. Então, eu vejo o mercado imobiliário, para quem ingressa aqui, deve ter investidores, pessoas que trabalham com isso, eu acho um universo gigantesco. Naquele momento eu vi que poderia ser, sim, um caminho para a gente poder traçar. E o que é que era? Pô, você tem hoje aproximadamente 1 milhão de pessoas ingressam no mercado imobiliário, querem a sua habitação, seja ele novo, seja ele mais antigo, seja porque separou, 1 milhão de pessoas. E hoje, com o programa mais exitoso que existe no Brasil já feito, que é o Minha Casa Minha Vida, mesmo assim a gente só fornece 600 mil unidades à população. Então, todo ano gera 400 mil moradias de déficit. Um negócio desse é um excelente negócio. E como hoje, raciocinando depois de tudo passado, eu vejo claramente que para você ter um negócio que lhe dê sustento, ou que você possa sair de crises, que você com certeza entra, é ter alguma coisa que tenha sustentabilidade, que ele tenha demanda, que ela tenha mercado. E foi essa a minha opção que eu tenho. Quanto ao tempo para poder conduzir essas diversas caixinhas que eu fui abrindo, eu diria que o principal ponto hoje são pessoas. Eu não consigo imaginar, diferente de muitos que dizem o seguinte: eu não quero ter sócio, eu amo ter sócio. Nada hoje meu, e não é 1, nem 2, nem 3, nem 4 coisas que eu tenho hoje participando, eu sempre tenho sócios. E acho que isso que me permite cuidar, como eu sempre falo, do metro quadrado mais caro que eu tenho, que sou eu mesmo. Então, esse metro quadrado mais caro que eu tenho, que sou eu mesmo, eu tenho que ter tempo para dedicar a ele. O ser atleta de rua, correr, querer ter performance, querer se divertir, ter amigos, isso faz parte de você ter pessoas que, ao você sair daquele lugar da sua empresa, possa estar substituído. Isso não é uma coisa fácil de lidar, porque ao mesmo tempo que você é assim, você muitas vezes se torna muito perfeccionista. Então, você não deixa que as pessoas que estão com você errem. E aí essas pessoas ficam medrosas, você acaba tendo que assumir, você se torna centralizador e de alguma forma atrapalha que você abra novas gavetas. Então, esse para mim foi o grande trabalho mental, Fábio, que eu tive que fazer para que eu pudesse, de alguma forma, entender que a pessoa que está querendo fazer quer acertar, tem motivação e disciplina para acertar, mas que ela vai errar e eu vou ter que ter tolerância com isso. Sensacional. E a Remax? A Remax hoje tem quantas franquias? 600? 647 franquias. 647 franquias. Como é lidar com um ecossistema desse tamanho, com tantos corretores dentro desse ecossistema? Como é lidar com isso e como foi o começo da Remax para você? A Remax é um caso, eu sempre cito o seguinte, que eu tenho como uma questão para mim, que não é os 4 P's do Philip Kotler, mas os 4 P's do Azevedo,
que são os 4 P's chamados, que é um deles, né? Eu tenho propósito, protagonismo, persistência, e um deles, pessoas. Mas a questão da persistência é um caso típico da Remax, porque a Remax é uma multinacional mundial que a gente trouxe para o Brasil, e que eu comecei com uma única franquia, entendi que aquele negócio poderia ser interessante, aí fiquei dono da Bahia, depois de Bahia eu fui para Sergipe, de Sergipe fui para Brasília, e a coisa foi crescendo e eu entendi que aquilo era maravilhoso. Numa primeira oportunidade que eu tive, um sócio da Remax Brasil, ele teve um problema no país dele, Portugal, e apareceu a oportunidade. Existiam, igual a mim, 12 pessoas que tinham estado gerenciando da Remax. E naquele momento foi dada essa oferta. Abriu aqui um espaço na Remax Brasil. Dos 12, 11 disseram não. Eu disse sim. Aí você diz, Zé Vitor, você foi visionário? Às vezes sim, às vezes eu posso dizer que eu fui um pouco de visionário com sortudo, porque entendi que aquele negócio dava certo. Se deu certo para a Bahia, se deu certo para Sergipe, está dando certo em Brasília, por que não apostar no Brasil? Então, assim eu fiz, e é uma característica, ou seja, a persistência. Um negócio claro para poder tracionar não é fácil, cultura brasileira disso é muito difícil, implantar normas americanas é muito complicado, e o tempo todo que eu errei foi porque eu quis, seja lá quem tem franquia aqui, quem quer mexer com isso, o tempo todo que eu errei foi porque eu quis implementar a tropicalização brasileira, o jeitinho brasileiro dentro da empresa, dentro da companhia. E o americano dizia, Azevedo, cumpre o papel, está aqui, manual e tal, mas veja bem, o manual você pode mudar a cor A, B, C, não pode. Então, a gente teve grande dificuldade. A Remax tem um negócio que é o seguinte, no mercado imobiliário, as pessoas que abrem geralmente uma imobiliária, geralmente colocam o seu próprio nome. Aqui quem vai se lembrar é Josinha Pacheco, Silvio Agra e tantas outras, Brita Amoedo, que colocam o nome da companhia. A Remax é proibido. Agora, você imagine você chegar diante de uma pessoa que criou os filhos, que tem uma imobiliária de 30 anos, e você diz o seguinte, não vai mais poder ser Oswaldo Imóveis. Vai ter que ser Remax alguma coisa, e não pode ser Remax Oswaldo. Então, essa troca de cultura para a cabeça das pessoas, e o cara dizia, quem é a Remax? Eu digo, calma que eu vou te apresentar. Enfim, então, esse trabalho foi muito difícil de insistência e persistência. Não foi nenhuma nem duas vezes, gente, que eu tive na beira, junto com meus sócios, da gente pegar e vender a companhia como um todo. Mas foi aí que eu aprendi um negócio seguinte, o capital externo, os investidores, as pessoas que podem ingressar nesse negócio, que você pode fazer M&A e, de alguma forma, dar sustentabilidade da vida àquela empresa que você, naquele momento, está com dificuldade de acessar o capital necessário para expandir. Então, foi isso que aconteceu, o P de persistência, e a Remax realmente voou. Hoje são 12 mil corretores, a gente está em 1000 municípios, e nos tornamos a empresa que mais vende imóveis prontos no Brasil, superando empresas aí de 90 anos. Em 15, a gente conseguiu galgar esse espaço que nos deixa muito feliz. O Azevedo não se acomoda com nenhum tipo de desafio. Após vencer um desafio, poderia ali surfar naquilo, ele já procura outro, sempre buscando sair da normalidade. Eu acho que é a primeira característica dele. A segunda é criar relacionamento. Conheço o Azevedo já há alguns anos e cada vez mais eu vejo ele agregando uma grade de relacionamento, de conhecimento e sempre buscando formar conexões em cima de negócios, em cima de relacionamento, de amizade, e isso faz dele uma pessoa diferente e especial. Então eu posso dizer que aquela frase que dizem, networking te leva a lugares que nenhum currículo te leva, pode ser aplicada para a trajetória de Azevedo? Eu acho que ele reflete bem isso, ele é exatamente aquilo. Na minha idade, dizia que era o char, né? Era conhecimento, habilidade e atitude. Nos tempos modernos, é o char, né? Criou relacionamento. O Azevedo faz relacionamento, constrói com a habilidade que ele tem e toma atitudes, fazendo negócios novos, desafios novos e vitórias novas. Ele sempre foi uma pessoa dinâmica, empresário,
Nunca imaginei realmente ele entrar nessa área de comunicação, né, apresentar um programa, mas são vocações que às vezes estão dentro do espírito da pessoa e desperta. Mas eu diria que é um empreendedor, é um empresário e um bom comunicador, excelente comunicador, está se revelando cada dia mais, né, com mais qualidade e abordando temas que são do nosso interesse, né, sempre na área de negócio, né, com muita leveza. Isso é que é importante. E aí, estão gostando de descobrir o lado empresário de Azevedo Filho? Fica aí, que daqui a pouquinho tem muito mais. Já sabe quem eu sou? Não. O Mão de Vaca. E se eu disser pra senhora que aqui do lado tem esse mesmo remédio mais barato, vai querer um abraço ou um calmante? Não me diga isso. Aqui, ó, o aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado tem o mesmo remédio mais barato. Apertou? Para todos os medicamentos tem o app Preço da Hora. O menor preço, na sua mão. Baixa agora. Governo do Estado presente, trabalha pra gente. O Band Empresarial está de volta e a gente continua descobrindo esse lado empreendedor de Azevedo Filho, que está sendo entrevistado por Fábio Maimone. Você falou de 12 mil corretores e tem a BN Imóveis também, que é uma outra iniciativa sua que visa, inclusive, contribuir para que esse ecossistema se mantenha ativo, se mantenha como uma grande comunidade. Por que investir no BN Imóveis e qual é o grande diferencial disso? Bom, depois de um tempo, e aí eu vou trazer de novo a questão dos 4 P's, e eu sempre digo o seguinte: protagonismo é você sempre, na minha opinião, não deixar que o outro faça aquilo que tem que ser feito. A sua história vai estar respondida por você. É você que vai fazer a escolha. Seja ela que vai te levar a um lugar ruim, seja ela que vai te levar a um lugar bom. Então você tem que ter o P de protagonismo. E em determinado momento eu entendi que quem me levou, de alguma forma, a estar em alguma posição de destaque, sem dúvida nenhuma, tenha sido o corretor de imóvel. Então, esse é um profissional abdicado, é um profissional que ama o que faz, que tem suas diversas dificuldades por N motivos e que, de alguma forma, é uma pessoa, por ser autônoma, que se prepara pouco para 2 coisas principais, que é ter o conhecimento e pensar no Azevedo velho. Então, essa categoria tem muita dificuldade de fazer isso. E aí é que eu venho com 2 coisas bem importantes. Eu acho que conhecimento é uma válvula para tudo que a gente possa ter. E vi que o corretor, porque ele faz um curso, gente, de 3 meses... Veja, o corretor é uma profissão tão maravilhosa que ele faz um curso de 3 meses, sai podendo exercer a profissão. Além disso, ele não investe para comprar um imóvel, porque o imóvel é de alguém e alguém vai fazer a compra daquele imóvel. Então, ele não investe o dinheiro daquele ativo. Então, é maravilhoso, ele pode fazer grandes negócios, mas só que ele não se prepara. Ele acha que aquele meses faz com que ele se torne a bala que matou John Lennon. E não é. Então, ele não é. Então, ele tem que pegar, de alguma forma, e investir no conhecimento. E o BN Imóveis nasce disso. Percebendo isso no meu dia a dia, com a própria Elo, com os corretores, com tudo mais, eu percebendo de que a gente precisava deixar alguma plataforma, deixar alguma coisa de legado, para que eles possam ter conhecimento. E isso não é só um ato voluntário de caridade. Não, é um ato também que, se o mercado aquece, se pessoas estão mais bem preparadas do mercado, sem dúvida nenhuma, esse mercado sobe. Então, esse é um propósito que a gente tem, e foi assim, com a ajuda aqui, está aqui um sócio, Dimitri, que faz parte lá do BN Imóveis, mas que foi uma conversa que eu tive junto com o Ricardo Luzbel, que é o do Bahia Notícias. Eu digo: Ricardo, vamos explorar tudo que o Bahia Notícias tem, a gente já tem uma experiência com o BN Autos, com o BN Hall, que está sempre dando notícias, vamos fazer uma sociedade onde a gente pode fazer isso. Ele adorou, só que tinha que ter o quê? Quem operasse. E aí eu fui trazer Dimitri, convidei Dimitri, por quê? De novo, eu precisava cuidar do metro quadrado. Então, Dimitri é que faz boa parte disso, e eu participo muito levando um pouco da experiência, e a gente desenvolveu em cima disso um BN Imóveis Cast,
onde a gente leva muitas pessoas para dar informações para o mercado imobiliário, e a gente almeja, com certeza, que se torne uma plataforma multiuso, onde vai estar lá decoradores, vai estar lá a área de construção civil, vai estar lá quem trabalha, prestadores de serviço nas suas diversas áreas, seja quem cuida, como Alexandre, de infiltrações, etc., há tantos outros atores que podem participar do BN Imóveis para que a gente possa deixar um legado para o mercado imobiliário. Sensacional. Me diz uma coisa, supondo que eu tenho um negócio e eu quero te apresentar para que você se torne investidor, quais são as principais características que você olharia neste negócio e neste empreendedor que estaria apresentando esse negócio para você? Não que eu tenha interesse. Primeiro... Mas eu tenho, viu? E com a comunicação que você tem, eu acho que é fundamental. Primeiro, uma boa comunicação para poder a gente conseguir entender o que a pessoa está querendo passar. Primeiro segundo, depois tem que ter um bom teor comercial, como eu tenho aqui um parceiro também, Fabinho, o Oswaldinho, que estão ali naquela mesa. Então, são sócios que a gente participa. E o que é que eu entendo? Eu acabei, com o passar do tempo, gente, eu comecei a criar algumas letrinhas que ficam mais fáceis. São os 4 P's, são o CEIA, são o IPSI, porque facilita da gente poder explicar, principalmente quando a gente está lidando com os corretores, com uma plateia muito versátil e diferenciada. E aí o que é que eu vejo? Eu tenho um que é fundamental para fazer o negócio, que é ter uma boa ideia, o I de ideia. Então, eu acho que você tendo uma boa ideia, onde você possa tirar a dor que está tendo, e que muita gente está com dor nos seus negócios, seja ela qual for, as pessoas são bons comerciais, mas são péssimos de gestão. O cara é um bom gestor, mas é péssimo comercial. Então, você tem que fazer isso de uma maneira interessante para você curar uma dor. Então, a ideia tem que ser convincente. Depois, eu vejo que é o planejamento. Como eu falei, eu fiz muita coisa em minha vida sem planejar. O P é o de planejamento. Estamos no Y. Então, o P é o de planejamento. Então, planejar bastante para que você possa entender como é que vai funcionar. O S é de simular cenários. Porque quantas vezes eu fiquei rico no Excel? Inúmeras vezes eu fiquei rico no Excel. Então, para evitar que eu errasse tanto nesses Excel da vida, eu crio bastantes simulações de cenários, otimistas, pessimistas, moderados. Então, a gente tem que criar essas situações até para a gente identificar onde a gente vai buscar o funding. Se você não tem o dinheiro e acredita na ideia e quer aquele negócio, você tem que ter isso muito claro, tá? E o E, sem dúvida nenhuma, é o mais importante, que é de equipe. Eu já tive negócios onde eu tinha uma boa ideia, eu tinha um bom planejamento, eu tinha funding, eu tinha feito um cenário legal, só que eu não tinha quem operasse. Eram 4 sócios, onde os 4 tinham outra atividade. E aí você quer culpar o negócio que não deu certo. Se ninguém tocava o negócio, se ninguém trazia as dores desse negócio para você poder resolver, dificilmente esse negócio vai funcionar. E a gente tem muito isso, né? Muitas vezes a gente deixa de trazer para quem está um pouco acima, quem vive isso nas suas empresas, né? Às vezes o negócio está lá escondido, esconde porque não quer ter o dissabor de ter que resolver aquele problema ou dizer que errou. Então, de alguma forma, esse IPSI, para mim, é fundamental para que eu entre em qualquer negócio. E o CEIA? O CEIA é porque, sem dúvida nenhuma, talvez seja uma característica minha que eu adquiri com o tempo de mercado, é o fato de ter networking. Então, o networking, a conexão, isso aqui que a gente tem no Latvian, que Google oferece com o Christian, com o Manu, no Latvian, é único. As pessoas se relacionam, as pessoas fazem negócios, as pessoas convivem e, ao contrário do que a gente imaginava, que é aquele coisa formal, você cria amizades. E coisa melhor do que fazer negócio com que amigo? É maravilhoso. Então, esse tipo de networking eu acho extremamente sadio. Mas o pessoal me perguntava o que é networking. Networking não é você ter o telefone de uma pessoa na sua agenda. Isso para mim é você ter contato. Networking, para mim, é, primeiro, o C é da ceia, o C é conteúdo. Não adianta você estar aqui num ambiente desse, querendo fazer seu negócio, você não ter conteúdo para poder passar a quem está te ouvindo. Então, você vai se tornar desinteressante. E eu brinco muito, já ouvi isso de alguém, que você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Então, esse é um ponto fundamental.
E aí, o conteúdo é fundamental para isso. O é de eventos, né? Então, hoje é uma coisa que a gente percebe claramente, inclusive com o advento da pandemia, que quando começou o fato de você poder voltar para a rua, para mim os negócios funcionam muito mais rápido. Apesar de ter coisas exitosas, bastante boas que aconteceram do ponto de vista de negócios, do caso da pandemia, mas, sem dúvida nenhuma, o trato, o dia a dia, o olho a olho, eu acho fundamental. Isso só consegue fazer isso perto de eventos, e lhe digo mais, para sair da caixinha, porque eventos que é só do seu mercado, eu acho muito default, né? Muito padrão, não vai lhe enriquecer muito. Se eu vi pessoas diferentes, diversas, com outros negócios, com outras experiências, lhe enriquece, lhe faz aprender muito, e isso para mim hoje é fundamental. Então o do SEI é isso. O I, sem dúvida nenhuma, a internet, que aí na época a gente coloca dessa forma, mas não tem como a gente querer avançar muito no networking se a gente não usar, seja de que maneira for, a internet, seja através das redes sociais. Está chegando aí a inteligência artificial que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma transformação maior do que foi a internet, eu não tenho dúvida disso, e a gente, de alguma forma, tem que estar envolvido nisso. E o A, que é um ponto extremamente importante que eu pensei depois de um tempo, que é o seguinte: você precisa acessar e ser acessado. Então, o networking em que você liga para alguém e alguém não lhe atende, ou que ele liga e que você não vai ter paciência de atender, cuidado, porque você não vai estar fazendo networking. Então, é preciso acessar, é preciso que você esteja disposto a atender e resolver um pedido de alguma pessoa. Claro que você vai filtrar depois, se essa pessoa repete muito, mas e você também poder acessar. Então, só ter o contato na sua agenda de telefone, pode ter certeza, isso você não está tendo network. Então, o CEIA veio disso, porque é uma coisa que eu aprendi, digamos, e fiz da maneira mais natural do mundo, que é o fato de eu gostar muito de ter pessoas do meu lado, de me comunicar, eu gosto demais de fazer isso, me deixa muito feliz e me tira muito da pressão do dia a dia. Eu sou apaixonada por pessoas que têm uma mentalidade lógica para entender as coisas, para fazer as coisas, para dar sentido às coisas. Você falou, em poucos minutos, você falou do CEIA, então você deu uma aula de como é que faz network. Eu espero que você tenha prestado atenção. Se não prestou atenção, grave esse programa, bota no YouTube e volta, porque você deu uma aula de networking. Aí você tem o IPS, aí você tem os 4 Ps. É como se toda a lógica de trabalho e de pensamento sua tivesse muito bem organizada, e isso é um presente para quem está ouvindo, porque eu brinco que a gente tem um guarda-roupa bagunçado dentro da cabeça, né? E às vezes a gente procura a informação e a gente não encontra, apesar dela estar lá dentro. Aquele dado está lá dentro, mas a gente não tem essa organização mental para fazer. E acho que isso justifica o lugar que você está muito, porque faz com que a gente tenha uma organização sequencial do que fazer, por que fazer e como fazer. E falando de por que fazer, a gente conversou nos bastidores, você falou muito de legado. O que é o legado para você e qual é o legado que você gostaria de deixar? Além do que o trabalho belíssimo que você já tem feito, obviamente. Eu hoje, como eu disse, no início as coisas foram acontecendo. Eu me lembro que eu fiz o primeiro festival de imóveis daqui de Salvador, ali no Cabuatã Shopping, no Imbuí. E foi uma coisa que eu fui tendo a ideia, fui falando com um, fui achando a loucura de outros que acreditavam em mim e faziam, acreditavam e apostavam, investiam, e acabou que com isso eu fiz o evento, foi um sucesso retumbante, deu filas no Cabuatã, dava voltas, jornais, tudo fazendo, e ao final alguém pegou e disse: rapaz, que marketing maravilhoso que você fez. Eu digo: marketing? Não sabia nem o que era isso. Então peguei e fui partir para fazer uma pós-graduação, um MBA em marketing pelo IPAM, para poder entender. E aí eu comecei a entender que algumas coisas que eu fazia tinha nomenclatura. Existia posicionamento. Quando você se apresenta, você está se posicionando como as pessoas querem te ver. Então você começa, você tem que estudar o produto, você tem que estudar o preço. Então eu comecei a entender que dava para ter nomenclaturas para aquilo que você está fazendo. Aconteceu outro fato também com isso. Quando eu peguei a Remax, eu entendia que o negócio da Remax era imobiliário. E o negócio da Remax é franquia, que trabalha o imobiliário. Então a Remax dificilmente vai numa feira de imóveis, mas a Remax vai sempre numa feira de franquias.
E aí, volto a dizer, o conhecimento e apostar nisso. Então, apesar de fazer o trabalho todo, eu fui fazer uma pós-graduação, um MBA também, na USP, lá em São Paulo, para poder entender o que era um negócio chamado franquia. E aí comecei a entender que nomenclar e dar nomenclaturas às coisas que você faz, entender o seu processo é fundamental. E aí chega onde você estava colocando na questão do legado. Por quê? Porque aprendendo tanto, eu entendi que para mim, hoje faz muito sentido eu ter negócios sustentáveis, esse negócio precisa viver, esse negócio precisa viver sem mim, esse negócio tem que ter demanda sem mim, ocupando cada vez menos meu tempo. E a outra coisa que eu posso ver com relação a isso, que é o legado, é quando a gente quer entregar de volta isso. Então, o caso do BR Imóveis faz muito esse papel. Está ali de mito que normalmente a gente olha muito de que forma a gente pode melhorar a nossa categoria do corretor de imóveis. De que forma essa experiência pode ser melhor. Na Remax a gente criou uma universidade física. Existe uma universidade física, a Universidade Remax, onde a gente investe muito para que o corretor saia melhor. A outra parte que eu quis fazer do legado é para a cidade, que me abraçou, que gosta, que eu gosto, que eu amo. Oportunidades a gente tem o tempo todo para sair dessa cidade, mas eu vou e volto. Eu brinco que eu sou um cara até que viajo pouco, para não me apaixonar por outro lugar e querer sair desse lugar lindo que eu acho que é Salvador. E aí, qual é uma das formas que a gente pode deixar de legado para isso? A primeira coisa que sou muito apaixonado é o Pelourinho. A minha primeira investida no Pelourinho foi quando eu adquiri o Olodum, a banda Olodum. Então, estava num momento extremamente complicado, eu achava que dava dinheiro, todo mundo que quer ganhar dinheiro naquela época, eu olhava e tinha um bloco. E aí, eu entendi que eu tinha que entrar nesse negócio, e aí fiz uma parceria, montei um negócio com o Olodum, e gerenciei o Olodum durante um bom período, que é uma marca tão maravilhosa que a gente tem na nossa Bahia. A grande dificuldade que eu tive que chamar Alicia Fábio, é porque a gente não frequenta aquilo ali. A gente não vê o quanto ele é importante. Na Copa do Mundo da Alemanha, o Olodum era uma coisa sem igual. Ele tinha 322 fã-clubes na Alemanha e aqui tinha 37. Então, uma banda que tocou Michael Jackson é um negócio muito rico. Então, o Pelourinho, eu comecei a conviver o Pelourinho, ali, indo para os ensaios do Olodum, e saindo de lá, Olodum sem dinheiro, uma confusão. E tinha um negócio muito interessante para a gente, empresário, que reconfigura muito nossa mente. A gente é muito pragmático, a gente é muito binário, né? E olhar resultado, gestão. E aí eu cheguei no Olodum, o Olodum saía de fantasia todo o bloco. Agora, a fantasia que um saía, era a mesma dos 3 dias do bloco. Então, eu saía um dia, dava outra para Denise, minha irmã, dava outra para não sei o quê, e eu pagava uma só. E fantasia era o mais caro que tinha. Então, eu chegar para o presidente do Olodum, que é uma entidade, e dizer, a gente assim não vai ganhar dinheiro, a gente precisa mudar. Então, vamos botar o abadá. De jeito nenhum, vou botar abadá, como é que bota abadá? Então, ao final do dia, a gente conseguiu conciliar e entrou com uma ala de fantasia, a outra ala de abadá, sendo que o abadá com o nomezinho lá, domingo, segunda e terça-feira. E mudou a vida do Olodum, graças a Deus, que ele hoje é sustentável. Então, o Pelourinho me apaixonei e, trazendo a experiência que eu tenho do mercado imobiliário, eu apresentei ao governo do Estado uma manifestação de interesse privado para eu adquirir 33 casarões, que são lá do governo do Estado, e transformar aquilo ali em habitação e residência. Para mim, o Pelourinho só vai mudar quando nós, baianos, soteropolitanos, residirmos, ter residência lá. E a gente vai mudar aquela configuração da cidade. Isso foi aprovado para construir 150 unidades, com estacionamento, com creche, com academia, com escola para as pessoas que lá estão, mudar a nossa configuração. Isso foi aceito, essa MIP foi aceita pelo governo do Estado, e a gente está aí lutando, batalhando há 3 anos e meio para que isso possa sair para a rua e a gente possa executar. Para mim é muito significativo estar tendo essa conversa com você, e eu acho que para quem está nos assistindo da mesma forma,
Porque a gente olha muito para o nosso umbigo, né? Às vezes a gente está muito ensimesmado. E ver você no alto do lugar que você está hoje, preocupado com a habitação lá no Pelourinho, porque pode ser um legado para nós, baianos, soteropolitanos, é de uma grandeza gigantesca. Falando de José Azevedo Filho, quais são os seus sonhos, onde é que você quer chegar, pessoa física? Bom, Azevedo, como já disse, é um sujeito extremamente inquieto, né? Já eu abri um bocado de gavetinha, eu acho que esse é meu grande legado, é mais benefício, mas ao mesmo tempo a minha grande ansiedade, a minha grande doma que eu tenho que ter, porque senão eu vou ter 50 mil negócios, vou sair fazendo coisa. Então, essa floresta, eu preciso habitar ela de maneira mais tranquila, né? Essa cabeça precisa estar mais tranquila. Mas eu diria que hoje, diante do que eu estou fazendo, eu estou com outro projeto grande também para a gente poder fazer, por enquanto não pode dizer, mas é voltado aqui à Prefeitura de Salvador, junto de novo com o Serviço Público. Eu acho que as parcerias público-privadas é um ponto fundamental, e eu diria que isso também é um projeto que eu tenho muito grande na minha vida. E também eu acho que eu tenho que servir mais, ainda acho que tenho que servir mais, eu preciso ser mais voluntário. Está aqui um exemplo de voluntarismo aqui nesse ambiente, Roberto Sá, que está ali, que é o presidente do GAC, e que o que ele faz com a vontade, o saber pedir, porque essa é a minha grande dificuldade, não é que eu não tenha vontade, porque você não faz, já que você fez tanta coisa em sua vida, eu tenho uma extrema dificuldade de ficar pedindo, e principalmente você montar alguma coisa que depende exclusivamente de doações. Então, Roberto é um abnegado que faz isso, e que faz de maneira maravilhosa, e que quem não foi lá, visite, por favor, faça esse apelo, visite. Então, acho que cada vez mais a gente está com um canal que a gente tem, que é televisão, que é podcast, que é rádio. Eu tenho uma coluna na Rádio Antena 1, que eu falo de mercado imobiliário toda quarta-feira, Nova Brasil FM. Então, se a gente não usar um canal desse, a gente tem que usar um canal, sim, para que a gente também ajude entidades e sirva mais esse propósito. Então, isso hoje está muito latente em mim, sem barulhos, sem grandes marketing em cima disso, e eu não posso deixar de contar, Fábio, um fato que me chamou muita atenção. Em determinado momento eu comprei, junto com meus sócios, uma Topic, para a gente poder levar os clientes até os bairros de Canabrava, Itinga e tudo quanto é canto. Em determinado momento deixou de ter isso, porque o empreendimento vendeu todo, a Topic estava lá, e uma esposa de um sócio meu veio, poxa, vamos doar essa Topic para as crianças do Instituto Eric Luff, que também cuida das crianças com câncer. E eu disse, bora, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai botar uma faixa, a gente vai fazer não sei o quê, eu pego, chamo a imprensa, eu faço isso, faço aquilo. Aí ela disse, poxa, não precisa disso não, e eu, marketing, até que me convenceram e eu não fiz. E talvez seja um dos dias mais emocionantes da minha vida, foi quando eu cheguei no Instituto Eric Luff, para lá fazer uma visita informal, a Topic estava toda plotada com o nome da empresa e com o nome dos sócios que doaram. Eles fizeram espontaneamente. Então, isso hoje é muito gratificante. Eu brinco muito o seguinte, ganhar dinheiro é bom, maravilhoso. Fala amigo agora, pense no quanto faz bem você fazer o bem. Você pegar uma pessoa e atravessar a rua, colocando ela do outro lado, a gente sai com uma sensação gostosa que a gente não sabe explicar. Não sabe explicar. E isso, para mim, é muito válido, que eu quero melhorar muito o Azevedo nesse propósito. Que coisa linda. A gente vai terminar com o seu bate-bola típico. Cadê? Vamos lá. Startup promissora ou empresa tradicional consolidada? Eu diria que startup promissora. Band TV ou podcast? Ixi, Band TV. Negócio bom ou sócio certo? Sem dúvida nenhuma, é o sócio certo. VGV de bilhões ou legado de bilhões? O VGV de bilhões vai fazer você ter o legado de bilhões. Explica o que é o VGV, se o pessoal não sabe. Valor geral de vendas, tudo que o empreendimento pode gerar de receita. Esporte na veia ou adrenalina nos negócios? Esporte na veia. Chega de adrenalina no negócio. Gente que fala bonito ou gente que entrega? Gente que entrega. Corretores ou comunicadores? Ixi, interseção. Uma palavra só, interseção. Viver por ou viver com propósito? Viver com propósito. Sotaque baiano ou mentalidade global? Sotaque baiano, meu filho. Sotaque baiano, não posso pensar diferente. Azevedo CEO ou Azevedo gente como a gente? Gente como a gente, sem dúvida. Dinheiro no bolso ou nome na história?
Eu diria que o dinheiro no bolso, se você fizer bem o uso, vai lhe pegar um nome na história. Ela está me recriminando, o Bruno está recriminando, porque tem que ser uma palavra só. Cadê, Bruna? Café político ou almoço franco com concorrente? Almoço franco com concorrente. Fiapo na camisa ou botão aberto na gravação? Isso é coisa dela, né? Sem resposta. Ser elogiado em off ou criticado ao vivo? Eu diria que é o inverso por completo, né? Você criticar em off e elogiar ao vivo. Fechar negócio com contrato mal feito ou perder o negócio por excesso de cláusulas? Excesso de cláusulas, prefiro. Investidor sem paciência ou cliente sem dinheiro? Não, cliente sem dinheiro não vai. Viver da fama ou viver da renda? Viver da renda. Ser lembrado como empresário ou como comunicador? Interseção de novo. Ver o Bahia ser campeão ou bater recorde de PGV? Bahia campeão. Para com isso. Sair sem blazer ou errar o nome da empresa no ar? Vixe, errar a empresa no ar é horrível. Não, sair sem blazer. Sair sem blazer é pior? Sair sem blazer é pior. Errar o nome é pior, Escrever o livro sobre o mercado ou virar personagem de novela? Escrever o livro sobre o mercado. Assumir que errou ou culpar a produtora? Não vou perder essa, culpar a produtora. Ficar sem internet ou sem corretor de confiança? Com certeza o melhor é ficar sem internet. Azevedo do palco ou Azevedo dos bastidores? Dos bastidores. Lucro recorde com time cansado ou time feliz com resultado mediano? O time feliz vai fazer o resultado, sem dúvida nenhuma. Ver a concorrência copiando ou ver o seu time sem inovação? Ver a concorrência copiando. Time que pensa diferente de você ou time que só concorda? Pensa diferente sempre. Tomar decisão impopular ou ficar em cima do muro? Tomar decisão impopular. Ficar sem blazer ou ficar sem comando? Que negócio de tanto blazer é esse, gente? Não sei o que ela me colocou. O que aconteceu com isso? Conta a história do blazer, o caso do blazer. Não faço ideia. Mas ficar sem blazer ou ficar sem comando? Ficar sem blazer. Senhoras e senhores, Azevedo Filho, no próprio programa dele. Obrigado. Espero que tenha sido um pouquinho do que você esperava. Foi um prazer imenso te conhecer um pouco mais. E acho que para todo mundo que está aqui, independente do programa, que a gente vai assistir e reassistir várias vezes, mas ver ao vivo e ouvir as suas escolhas, principalmente nesse bate-bola, que a Bruna pensou tão brilhantemente, mas a gente vê as suas escolhas, justifica muito o lugar que você está hoje. E é muito bonito a gente ter acesso a mentes e pessoas como você. Então, eu queria dizer que eu estou extremamente honrada pelo convite. Espero ter feito jus ao que você esperava. Desejo uma vida ainda mais longa para o Band Empresarial e que a gente possa se encontrar muito por aí. E agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nesse momento tão lindo de ouvir o mestre, o comandante, poder compartilhar um pouco de sua vida. Obrigada, viu? Fábio, você é que merece também muito dos parabéns. Eu sou seu fã. E depois que te vi aqui fazendo o Fab Talks, eu disse, não poderia ter outra pessoa para um dia, se eu tiver que ser entrevistado, pudesse fazer esse papel aqui, que você faz com simplicidade, explora a gente. E quem não conhece, gente, tente, entra lá, porque essa mulher é um palco de coragem muito grande e que, de alguma forma, nos ajuda muito a soltar o que a gente está fazendo. E digo de novo, para concluir, a quem tem experiências boas, traga isso um pouco para fora. Eu acho que qualquer insight que você traga, qualquer coisinha que você... Eu busco não ser quem sabe mais, mas busco sempre ser quem aprende mais. Então, com isso, a gente muda muito a vida de muita gente e a nossa própria, tá bom? Se vocês acharam que ainda nesse programa ele não iria aparecer, vocês estavam muito enganados. Azevedo, como foi essa experiência? Você sempre entrevista tanta gente e hoje foi um entrevistado. Muito legal, a condução foi muito boa também pela Fábio, o local também ajuda e evidentemente você tá com amigos, pessoas novas e a gente poder passar um pouquinho de tudo que a gente já errou e acertou, foi uma experiência diferente, mas que eu adorei.
Agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Eu sou Bruna Gonzalez, fique com a gente. Bruna, parabéns para você, para o David ter nos apoiado sempre, o Band Empresarial super diferente, e a gente inovou fazendo isso aqui para vocês. E aí agradeço de pronto a vocês, patrocinadores, a nossa audiência, e dizer para vocês que esse programa vai estar no YouTube também, para você poder teclar lá no sininho e poder se inscrever e poder participar de todo esse ambiente empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Para mim, falar de Azevedo é bem complicado, porque além de ser um parceiro, ele para mim é um guru, um ícone dessa coisa. Para mim, que ainda sou novo, venho galgando alguns espaços na região da Chapada e na micro-região de Irecê, ter a capacidade e a oportunidade de me comunicar com Azevedo, de construir parcerias com ele, de aprender com ele, porque além de todo esse carisma, de todo o conhecimento, a Azevedo é didático, né? E traz nesse pool de empreendimentos que ele está na frente, que ele coordena, nessas relações de amizade, ele traz pra gente um crescimento que vale a pena ir buscá-lo em qualquer lugar, seja na TV, seja num bate-papo, num vinho, num café. É sempre um prazer e uma oportunidade indispensável estar próximo dele. Já que você é do mesmo ramo de Azevedo, se hoje te convidassem, vamos apresentar um programa empresarial, o senhor iria? É difícil, porque precisa ter o carisma, e esse carisma eu acho que Azevedo domina. Eu acho que eu chamaria ele. Eu conheço Azevedo já há bastante tempo, né? Confesso que aprendi muito do mercado imobiliário com ele. Eu acho que esse jeito de Azevedo ser, né, de multitarefas, atuando em várias áreas, acho que essa comunicação que ele veio se desenvolvendo ao longo do tempo, ele contribui muito para o mercado geral e principalmente para o mercado imobiliário, né, trazendo esse destaque, né, para o mercado imobiliário, sempre com pautas importantes. O programa, né, mostra muito isso, e a gente é um amigo, né, de muitos anos, e a gente fica muito feliz como ele se desenvolveu, como ele agrega para todos os mercados e principalmente para o mercado imobiliário que a gente atua. E a vocês, meus queridos ouvintes, vou voltar ao papel aqui de encerrar o programa de apresentador, agradecendo por demais a audiência de vocês, a cada um dos patrocinadores, e dizer que a gente está não só aqui na Band TV, mas como também estamos no YouTube. Tecla lá no sininho, se inscreve, Band Empresarial, e tem acesso a um ambiente maravilhoso do mundo do negócio. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Olha eu aqui de novo, o Mão de Vaca. Ô meu patrão, você tá colocando só pra chegar até outro posto, né? Parei no primeiro posto que vi. Aqui, ó, no aplicativo Preço da Hora Bahia do Governo do Estado, você tem uma opção de 20 centavos a menos ali na frente. No app Preço da Hora, você pesquisa entre milhares de estabelecimentos e encontra os menores preços da sua cidade. É o menor preço na sua mão. Baixa agora! Governo do Estado presente, trabalha pra gente.